Eu não sei se você já teve esse tipo de questionamento, mas por que Deus nos salva? Ó, por que Deus nos salva? Qual é o motivo intrínseco, né, nesse salvamento, digamos assim? O que move Deus a fazer isso? Porque se você for tão sincero quanto às vezes, nem sempre, mas às vezes eu chego à conclusão óbvia de que não faz sentido. Porque eu me conheço muito bem. Eu sei não somente aquilo que eu faço e falo, mas eu sei o que eu penso. E nem sempre é agradável. Às vezes os meus lábios estão elogiando, mas no meu coração, por que não morre? Você acredita nisso? De vez em quando. Não sempre. Uns eu só quero que fique. Quase que eu falo, né? Mas o que leva Deus a fazer esse tipo de coisa? Porque Deus nos salva. Mas uma outra pergunta que eu acho que é tão importante ou tão fundamental como essa é: para quê? Para que Deus nos salva? Primeiro, por quê? Qual o motivo? E a segunda, qual o propósito? Será que é porque Ele é louco por mim e Ele quer me ver muito bem e feliz? Será que é isso? E ponto final. Então a resposta para essas duas perguntas deve moldar a nossa caminhada com Deus. Porque, em primeiro lugar, eu preciso chegar à conclusão óbvia que o amor de Deus é incondicional. É por isso que Ele me salva. Não tem a ver com os meus méritos, não tem a ver com um jeito que eu levo a vida e de repente ele olha para mim, poxa Felipe, parabéns, ó, eu vou te salvar. Não tem a ver com as minhas ações, mas tem a ver com uma ação dele. Ele se move na minha direção em amor. Sacou? Então a primeira resposta é amor. Porque ele nos salva, porque ele nos ama. E o amor dele não é condicionado às nossas ações e reações. Estão totalmente atrelados ao fato de Jesus ter se dado por nós e em nosso lugar. E à medida que nós confiamos em Deus, através de Jesus, sob os méritos dele, a gente é adotado como alvo do amor de Deus. Não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Mas ele nos salva para um propósito muito específico. E é basicamente isso que a gente está vendo ao longo desta série. O propósito de Deus é para, moldando as nossas vidas, nós possamos ser discípulos de Jesus. Mas o que é isso? Discípulo de Jesus? Discípulo tem a ver com imitação, imitador. Eu vou seguindo aos passos, ao ponto de que com o tempo eu vá parecendo com ele. E como os evangelhos dizem, cabe ao discípulo ser como seu mestre. Então, à medida que eu vou caminhando com esse mestre, eu vou me tornando uma cópia desse mestre. E esse é o processo. Então, para que Deus nos salva? É para que nós pareçamos com Jesus. Ele nos salva por amor.
mas o propósito é que pareçamos com Jesus. Então, em que momento, em que ambientes, como acontece esse processo de formação espiritual, ou esse processo de discipulado nas nossas vidas? Como é que isso acontece? E a gente está vendo ao longo dessa série que o discipulado de Jesus, ele acontece em diferentes momentos. Ele não acontece numa aula, ou somente num ambiente como esse, ou num aconselhamento assim individual, em que coisas pontuais da sua vida são tratadas ou redirecionadas. Acontece em momentos diferentes, diversos. Mas, ao mesmo tempo, isso não está desvencilhado de um propósito muito objetivo, que eu já disse, que a gente se pareça com Jesus. Esse é o alvo. Então, o ponto A é onde eu estou agora. O ponto B é onde eu quero chegar, onde eu devo chegar, é na aparência com Jesus. Esse é o alvo. Então, eu estou no processo, eu estou no caminho. Eu estou perfeito? Não. Você está? Mentiroso, é claro que não. É claro que você não está perfeito. Mas você está no processo. Então, sua vida não é comparada com a vida do João, da Maria. Sua vida é comparada com a vida que você tinha há algum tempo atrás. É assim que você faz uma medição aí, no seu progresso enquanto discípulo. Mas a verdade é que esse processo, ele não acontece com muita hora marcada. É um processo absolutamente orgânico, em que eu vou sendo exposto a esses ambientes, tendo vista esse propósito, e a minha vida vai tomando forma, vai sendo redirecionada pelo Deus que me amou e quer que eu pareça com Jesus. Estamos juntos nesse negócio, né? E a gente veio falando disso, que o primeiro ambiente onde nós somos formados enquanto discípulos é o ambiente que os evangelhos tratam como o ambiente da multidão. Ali Jesus falava para todo mundo. Para todo mundo. Jesus compartilhava ali com todo mundo a coisa. E o segundo ambiente era o ambiente do grupo menor. Algumas pessoas saíam do ambiente da multidão e tinham talvez perguntas, curiosidades, além do que foi dito, ou a respeito do que foi dito. Algumas pessoas se posicionavam contrárias àquilo que Jesus estava falando, então Jesus tinha que se posicionar. Ou o próprio Jesus tomava partido, enquadrava esses discípulos num ambiente mais próximo. Então a gente olha para esse ambiente do grupo pequeno, que é exatamente onde Jesus elucidava e aprofundava o ensino e a relação com os seus discípulos. Mas quanto mais estreito é esse relacionamento, mais desafiador o era. Mais íntimo e direto era Jesus. Na multidão era mais genérico. Mas no ambiente assim, do grupo menor, no ambiente assim mais pessoal, a coisa começa a apertar um pouquinho. Jesus, eu vou segurar o cinto aqui que eu sei que o senhor vai balançar o carro. Então pode falar agora. Os ambientes de encontros pessoais com Jesus, eles eram movidos por conversas geralmente cruciais. Jesus não arrodeava para contar a história. Não é que nem a gente, né? Que tem que contar a história, tem que elogiar primeiro, né? Aí elogiou, a pessoa está desarramada. Pois é, fulano, mas, né? Já viu isso, né? Mas, assim, uma coisa eu tenho contra ti. Tu precisa mudar isso aqui, isso aqui. Não é assim que a gente faz? Jesus não. Ô, mulher, vai buscar seu marido. Isso está em João 4. Está na Bíblia, isso aqui. Olha, eu não tenho marido. É verdade, você não tem. Você já está com o quinto agora e esse ainda não é seu, né? Cadê o politicamente correto de Jesus, cara? Jesus, peraí, Jesus. Vai com calma, né, cara?
Um religioso importante chega para Jesus e começa a elogiar. Ô mestre, ninguém pode fazer o que o senhor faz. Ô Nicodemos, se tu não recomeçar, cara, se tu não nascer de novo, se tu não nascer de cima, tu tá ferrado, cara. Tu não vai ver o reino de Deus. Então Jesus não contava muita conversa, é muito direto. Ah, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu vejo que você faz um monte de coisa para Deus, não é verdade? Não, com certeza, eu faço desde a minha adolescência. Pois é, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, depois vem e me siga. Oh? Tá de brincadeira. Onde é que está a câmera, Jesus, para eu ver a piada? A gravação, né? Cadê a câmera? Então a conversa de Jesus é muito objetiva. Então Jesus não arrodeia muito para conversar conosco. É muito direto. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o objetivo de tudo isso não é simplesmente para nos enriquecer culturalmente, para de repente a gente saber a história de Jesus, conhecer os milagres dele, os conceitos que ele tem. O objetivo desses ambientes é nos moldar a ponto da gente... Sim, senhor. Fechou. Aí vocês receberam possivelmente um cartãozinho, não foi? Vocês conseguiram ler o cartãozinho? É mais ou menos isso, né? O que distingue o discípulo na multidão, não é isso que tá? Ou eu tô louco? Como é que tá aí, Mateusão? Deixa eu ver aqui. Ó, o cartãozinho do cara, bicho. O que distingue um discípulo no meio da multidão é quantas vezes ele vem para o culto domingo, é se ele está inscrito em algum PG da IEB, não é isso, gente? Se ele é um dizimista fiel, não é isso que está escrito no seu cartão? Ou eu estou errado, gente? Se ele faz caridade, é isso que está escrito no seu cartão? Porque no meu está assim, ó. Mas é como ele acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. É como ele acolhe, obrigado, meu filho, e responde ao ensinamento de Jesus. É isso que faz da gente discípulo de Jesus. E hoje a gente vai avançar para mais um ambiente, o último ambiente. E talvez o objetivo final. O que Deus quer com esse negócio todo? Por que Jesus nos encontra nesse ambiente da multidão, nos encontra nesses ambientes de grupos menores, nos encontra pessoalmente? Mas para que isso? Para a vida. Jesus quer que a gente tenha uma vida, no mínimo, diferente da vida que a gente tinha antes. Ele não quer que a gente simplesmente viva no mundo como mais um. Mas ele mesmo deixou muito claro para aqueles primeiros discípulos, vocês são o sal da terra. Mas eu, Deus, o Pedro poderia dizer, mas eu, Deus, Jesus, tá de brincadeira. Eu sou pescador, cara. Você é sal da terra? Ele entendeu a importância do que isso significava. Vocês são a luz do mundo. Jesus. Se fosse o caso do Judas, que o Judas é um cara estudado, Mateus, que é um cara mais bem resolvido, mas eu, Tiago, João, eu não sou a luz do mundo, não sou do máximo assim uma lamparinha, um negocinho menor. Mas o discípulo de Jesus, ele é chamado para fazer a diferença nas diversas áreas da sociedade. Aqui não é ambiente da gente fazer a diferença, por exemplo. Nenhuma diferença a gente faz aqui. A gente faz diferença onde? Da porta para lá. É com a sogra, é com o sogro. É no trabalho, seja você chefe ou funcionário. É no seu ambiente com os seus filhos, com os seus pais, com seus parentes, na sua escola, na universidade. É na vida. Seja num trabalho em concurso público ou numa grande corporação, não importa onde.
Mas os discípulos de Jesus são chamados a fazer a diferença no mundo. E esse é o quarto ambiente em que Jesus nos molda como discípulos para que a gente chegue a esse ponto B, que é se tornar parecidos com Ele. Eu sei que a gente vem de uma cultura, eu não tenho nada contra os acadêmicos, aleluia. Gosto muito, eu leio muito, inclusive, acho muito vantajoso algumas leituras. Minha crítica, problema meu, assino embaixo na minha história. Mas eu acho muito difícil você estudar, assumir um monte de responsabilidade com informações, fazer uma prova e você ser certificado de especialista naquilo. Só porque você leu sobre. Eu acho muito difícil. Imagina, um profissional da saúde fazendo residência online. Muito legal. Faz sentido? Faz sentido, gente? Eu não vejo sentido nisso. Não, mas é porque assim, o corpo humano é muito importante. Né? E as outras áreas não são importantes? Por que nas outras áreas pode ser de outro jeito? A compreensão, a maneira como Jesus articula o ensino não submete ao pensamento positivista da nossa época, em que a informação é o centro do ensino. Quanto mais informação eu tenho, mais eu avanço. Isso não funciona na prática. Tem gente que sabe muito e faz pouco, produz pouco. Porque não é o quanto que eu sei aqui. Isso não é suficiente. A gente precisa viver. Infelizmente, amigo, muitas coisas você só vai aprender. Por mais a gente dá conselho, a gente fala, mas tu vai ter que quebrar a cara, tu vai ter que viver, tu vai ter que sentir na pele para tu aprender a lição. Acredita? Tem gente que é assim? Eu mesmo sou um desses. Confesso. Cabeça dura. Então, o ambiente da vida real é um ambiente em que Jesus nos molda enquanto discípulos. E aí a gente tem um exemplo aqui que é conhecido na Bíblia como a missão dos 70. Se você não tem familiaridade, finge que tem, só para a gente ficar bem nivelado aqui, ok? É o momento em que Jesus tem uma aula prática com aqueles discípulos. Pessoal, chega. Chega de quê, Jesus? Não, chega, depois vocês vão ficar ouvindo o que eu tenho para dizer. Agora vejo vocês. Então, no capítulo 9, ele mandou os 12. Ó, vocês vão fazer isso aqui, vai ser desse jeito. Pá. Beleza? Beleza. No capítulo 10, agora eu vou juntar 70. Ou, dependendo da versão, 72. Ok? 72 discípulos, agora eles vão cumprir ali a missão, a minha missão. Vão fazer as coisas do jeito que eu quero. E aí esse capítulo 10 mostra como isso acontece. Narra o fato, o acontecimento. Então, os primeiros 4 versículos do capítulo 10, Jesus basicamente compartilha ali, ou a gente consegue extrair da experiência ali dos 70, princípios norteadores para a nossa caminhada na vida, para a nossa caminhada em missão. Dos versículos 5 aos 16, e é basicamente onde a gente vai conversar aqui, fala de ações distintivas, coisas que a gente é chamado para fazer e que fazem a diferença de fato no mundo. E por último, a gente vai ver o impacto e o resultado desses princípios norteadores através de ações distintivas no mundo. Então, esse texto é para nos preparar para a vida. Para a vida. Então, essa primeira parte dos princípios norteadores, eu vou pegar minha colinha aqui. Eu não vou entrar muito, mas eu queria que você pelo menos conhecesse isso. Tá? Alguns princípios que norteiam a nossa caminhada. Tá? E o primeiro deles é o princípio da abrangência. Olha só que negócio interessante. Lembra que em Lucas 9 eu mencionei que Jesus mandou os 12. Os 12. Mas agora ele está mandando 70. Esse número é extremamente importante para o judeu. Porque os 70 representam as nações. O mundo inteiro. Mas Felipe, de onde é que tu tirou isso? Tu inventou isso? Não, é porque em Gênesis capítulo 10,
está ali uma espécie de genealogia de 70 povos na Bíblia da versão hebraica e 72 povos na Bíblia da versão grega. Por isso, em algumas Bíblias vai estar 70 e outras 72. Mas o ponto é que esse capítulo 10 de Gênesis representa as nações. Ali é a tábua das nações. O que isso tem a ver, Felipe, com essa história toda? Basicamente, quando os 72 são enviados, Jesus meio que está dizendo o seguinte: não são só os 12 que são importantes, ou não são só os 12 que são os portadores da minha mensagem. E ao mesmo tempo, ele está dizendo: vocês todos que são meus discípulos precisam anunciar o meu reino indiscriminadamente a todas as nações. Então abrange todo mundo. Abrange eu e você. Por isso o primeiro princípio norteador é que não se limita a um grupo ou uma elite religiosa esse lance de compartilhar a missão, de compartilhar o reino de Deus. A missão é dada a todos nós. Você não precisa hoje receber uma ordenação, a partir de agora, irmão Rani, você é um pastor, um missionário, e aí você vai ter que cumprir a missão. No momento em que você entendeu quem Jesus era, tchau. Você foi ordenado ali no momento do seu batismo, um missionário. E você tem a responsabilidade de anunciar Jesus onde quer que você esteja. É sua responsabilidade. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do pastor, de quem quer que você conheça, que acha que tem mais competência que você. É sua responsabilidade. Então a abrangência engloba todo mundo. E segundo, o segundo princípio é o princípio da consciência. Porque Jesus, ele diz o seguinte: o Senhor designou outros 70. O texto de Lucas, ele está falando muito claro. Jesus designou outros 70. Não são só os 12. Não são só os 12. E eu acho que o maior golpe na igreja da nossa época foi fazer essa separação entre, por exemplo, eu que estou no palco e você que não está no palco. Porque, como eu estou falando aqui, você tem um pensamento assim: cara, o Felipe, ele sabe mais que eu, né? Eu não sei esse negócio de tábua, não sei o que, de 70. Eu também não sabia, eu só estudei, né? Então, assim, o Felipe é quem deve fazer esse negócio, né, de ser missionário, de ser pastor, de anunciar esse negócio todo, porque a gente criou uma divisão aqui. E aí corre o risco de você pensar que isso é mais responsabilidade minha do que sua. Mas Jesus envia esses 70 justamente para romper com isso. Não são só os 12. Terceiro princípio é o princípio da mutualidade, porque Jesus envia de 2 a 2. Porque ele sabia que missão não tem como fazer sozinho. É em grupo, é em comunidade, é em bando. A gente é ser gregário. A gente precisa disso. A gente precisa desse calor humano para viver, e inclusive para cumprir a missão. Por isso Jesus envia de 2 a 2. O quarto princípio é o princípio da antecipação, porque Jesus diz: vocês vão à minha frente. Vocês vão anunciar, depois eu vou chegar. Então, meio que a gente antecipa a chegada de Jesus. Esse é o nosso trabalho. A gente antecipa. As pessoas vão conhecer Jesus um pouquinho antes, quando elas nos conhecem. A gente meio que dá o esquenta, porque a gente meio que é o trailer do filme, sabe? Primeiro as pessoas nos veem, depois é que elas vão ver Jesus. Então, dependendo de como elas nos enxergam, que é o mesmo caso com um trailer, se o trailer for bom, dá vontade de assistir o filme, né? Mas se o trailer não for bom, eu não vou assistir o filme. Então a gente é o trailer do filme. É isso que Jesus está falando.
vocês vão à minha frente. E depois eu vou. Eu chego já lá. Então a gente é meio que o trailer desse filme. Tamo junto, gente? Os princípios... Eu acho que daria até uma série isso aqui, não é não? Daria até uma série, cara. Fiquei tentado, né? Por isso que eu disse que até 00:30, né? Hoje. Aleluias. O quinto princípio é o da percepção, que Jesus ele fala de forma muito clara. Grande é a colheita. O que ele está dizendo com isso? Gente, vocês estão pensando que o pessoal não está querendo saber de Deus, né? Mas isso é mentira. Muita gente quer saber de Deus. O problema é que a gente atrapalhou. Existem tantos trailers ruins que atrapalharam o caminho das pessoas para Jesus. Tem uns trailers aí, não sei se você já ouviu falar, né? Vocês estão entendendo, né, o negócio do trailer? São péssimos. Anunciam um péssimo filme. Por isso que a maior parte das pessoas assim se mantém distantes. Não é porque elas não gostem de Jesus. É porque a maneira que Jesus foi apresentado para elas é que não foi legal. Mas Jesus está deixando claro, tem muita gente para ser alcançada em todas as áreas da sociedade. Até os acadêmicos. Acredite se quiser. O sétimo... eu estou no sexto ou no sétimo? Estou no sexto. Jesus ele fala o seguinte no versículo 2. Ore para que eu mande mais trabalhadores. Ore para o Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. Como é que ele está dizendo? Tem tanta gente para ser alcançada, vocês não vão dar conta. E às vezes a gente fica pensando, não, o pessoal tem um coração muito duro, não quer saber. Mas tem muita gente que quer ouvir falar de Jesus. Mas de Jesus mesmo. Não um quadro feio que a gente pintou, né? Historicamente, mas de Jesus mesmo. Agora é o sétimo, né? É isso? Vocês têm que me dizer, gente. Eu sou ruim de meter o número, eu tô fora. O sétimo é a diligência. Ele diz um negócio muito interessante. Olha, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Ele está falando assim, ó. O mundo não dá doce de coco para ninguém. Não espere que o mundo vai ser... Ai, que alegria. Não, o mundo é difícil. Os ambientes da sociedade são contaminados pelo pecado. É difícil mesmo, a concorrência, a competição, tapetes são puxados, né? Há maledicências, difamações. O ambiente é difícil, a gente é enviado para esse ambiente. Somos Daniéis na cova dos leões, entendeu o negócio? A gente não está em Jerusalém, né? A gente não está no céu. Eu aceitei, assim, Jesus como meu Senhor e Salvador, então agora eu espero ficar bem o tempo todo. Bobagem, se te falaram isso, é melhor tu procurar outra religião. Porque essa aqui, ela não é assim. Nós estamos no fumo, amigo. É complexo. O mundo não é favorável para a gente. A cultura não é favorável à nossa fé. Por mais que pareçam... Enfim, vou avançar. E por último, o princípio da leveza. Um negócio muito interessante. Vê se vocês me entendem. Não leveis bolsa, nem alforge. Ele diz, né? Nem sandália. Não leve coisas desnecessárias. Porque a nossa tendência na vida é ir se apegando a essas coisinhas. E a gente esquece. A gente facilmente esquece de Jesus. A gente não pode ser prisioneiro dos bens de consumo. A gente tem que usar as coisas e não ser escravo delas. Você percebe a diferença disso? A gente precisa usar as coisas e não ser escravos delas. Tem gente que está se desgraçando de trabalhar dia, noite, ficando doido, virando bicho. Para quê? Para ter uma coisa a mais. Não, Felipe, mas não é uma coisa, é um, sei lá, um carro novo. Mas não é uma coisa, um carro? Não, Felipe, mas é assim, eu estou pensando no futuro, uma casa. Mas casa não é uma coisa? Não, Felipe, mas assim, acho que tu está sendo insensível, né? É coisa. Então eu estou falando de coisa.
É isso mesmo, é coisa. O que Jesus está falando? As coisas não podem nos dominar. Não podem nos dominar. A gente tem que caminhar sem ser escravo das coisas. Fechou? Deu para pegar aí os princípios norteadores? Agora vamos ao que interessa e vamos tentar fazer isso em 6, 7, 8, 50 minutos. Rapidinho. Lucas 10 a 16, Jesus fala das ações distintivas. Como é que vai ser a vida desses discípulos, né? Ele começa: quando entrarem numa casa, digam primeiro. Essa eu gostei, eu vou falar de um jeito diferente. Eu tenho que tomar água. Diga primeiro: Paz do Senhor. É isso? Hã? A gente transformou isso numa saudação fraca e sem sentido, sem significado. Paz, meu irmão. Nem sabe o que mais nem sabe o que está sendo dito. É tanto Pai do Senhor, na igreja que eu vim, era assim: se eu te encontro 10 vezes, era minha obrigação enquanto cristão. A gente era salvo para dar a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. É assim, né? O Zé já foi na igreja que eu fazia parte, é assim ou não? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. É assim, né? Então, assim, eu não sou contra a maneira de cumprimentar. Eu só não acho que ela deve ser dita de forma tão leviana. Não é um mero cumprimento. Paz a esta casa é um desejo profundo. Olha só a complexidade do que eu vou dizer. Paz a esta casa é um desejo profundo que aquelas pessoas que moram naquela casa experimentem uma reconexão com Deus que traz um nível tão elevado de intimidade com Deus, que a gente tem paz. Sacou? É uma paz que é resultante de uma conexão muito íntima com Deus. E que não envolve só indivíduos, porque eu sei que você pensou em você, mas envolve toda a sociedade. A gente se conectou com Deus, aquilo que estava rompido foi restaurado, então tudo é transformado por causa disso. A paz é isso, é simplesmente isso. Aí você pensa que o cara que está dando paz do Senhor como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite, está pensando nisso tudo? Não. Não está pensando. Por isso que quando a gente dá a paz tem que ser um negócio diferente. Né? Eu te desejo, cara, que você experimente o tempo em que Deus vai reinar sobre a terra. O tempo em que prosperidade, paz, alegria vai moldar o nosso mundo. E não mais essa corrupção miserável que a gente está vendo por aí. Então a ideia é basicamente essa. Então, ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja. O judeu entendia isso como shalom. Você já deve ter comido numa pizzaria chamada Shalom na vida, né? Com certeza, você já comeu numa pizzaria chamada Shalom. Né? Na minha terra tinha várias. Shalom pizzaria. Né? Significa essa paz. E essa paz, essa necessidade última de todo ser humano. E se ele não encontra essa paz, ele vai tentar preencher com outras coisas. Ou pessoas. Seja um carro, uma graduação, uma pós, seja um casamento, um filho, mas todos nós queremos essa paz. A gente vai querer preencher isso a todo custo. A gente vai querer encontrar isso a todo custo. E o ser humano, porque ele não tem essa paz, ele começa a romper com as suas relações. Mas Jesus está dizendo: vocês, meus discípulos, vocês são os que trazem a paz. Vocês são os que trazem a paz. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará nele. Vai ser legal, vai ser bacana essa coisa toda. Vocês vão poder compartilhar. Agora, se não, vocês dão 2 pedradas na cabeça dele. É isso que Jesus está falando? Vocês vão discutir e argumentar para mostrar o quanto vocês estão certos e o quanto a visão dele está errada, porque vocês são mais inteligentes. É isso que Jesus está falando? Mas não é quase isso que a gente sempre faz?
Se não, fica de boa. Eu vim trazer a paz aqui, vim trazer Jesus. Quero não. Beleza, amigo? Mas eu fui treinado para dizer que, primeiramente, ele está no inferno. Eu fui treinado para isso. Né? Comecei a mudar depois que eu entrei para o seminário, mas antes do seminário era basicamente isso, amigo. Poxa, você não quer Jesus não? Meu amigo, eu fui, inferno é quente, viu? É essa a ideia. Porque a nossa cultura é a cultura do bateu, levou. Rapaz, eu tô aqui te anunciando uma coisa que vai mudar a tua vida, rapaz, e tu tá negando. Tá sendo resistente. Não é assim que a gente faz? Jesus quer que a gente seja pessoas que levam a paz. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12, de 18 a 21, façam todo o possível para viver em paz com todos. No que depender de vocês, fiquem de boa com todo mundo. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ao Senhor pertence a vingança. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não quer a paz, amigo? Fica de boa. Segue o teu baile. Continua. Continua vivendo. Continua plantando. Continua abençoando. Continua trazendo a paz. Essa deve ser a nossa posição. E o texto continua. Deu certo? Fiquem naquela casa. E bebam, e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Vamos contextualizar isso aqui. A gente não está na nossa época aqui, gente. A gente está na época de Jesus. Na época de Jesus, ainda não tinham feito aqueles hotéis bonitos que se vocês vão no final do ano, não tem aqueles negócios. Então você teria que ficar hospedado na casa de alguém. Por isso Jesus está falando da casa. Sacou a diferença? Então você vai, eles estão sendo comissionados de 2 em 2 a uma determinada região e ali eles vão anunciar o reino de Deus, vão falar de Jesus. E aí Jesus está falando, à medida que vocês chegarem, encontrar alguém de paz, alguém que receba vocês, que acolham vocês, fiquem com eles. O que Jesus está falando? Constância. Se mantenha ali. Prega, conviva com essas pessoas. Criem intimidade com essas pessoas. Comer e beber para nós é algo bem trivial, é aleatório. A gente come com qualquer pessoa, mas o povo da época de Jesus, não. Comer com alguém, partilhar mesa com alguém, na cultura de Jesus, é partilhar a vida com essa pessoa. Então, a partir do momento em que alguém aceita comer com você, na época de Jesus, você está partilhando a vida. Então, o que Jesus está falando? Não vão simplesmente com o megafone, gritando na rua, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, né? Essa coisa toda. Não é isso. Vão e relacionem. Constância. Vá lá periodicamente, trabalha com essa pessoa. Construa um relacionamento, construa pontes. Ajude ela em algumas coisinhas para vocês começarem a trocar experiência. Seja amigo, mas não seja amigo de mentira, né? Seja amigo mesmo. Intimidade, é constância mais intimidade. Isso precisa fazer parte, é a ação distintiva do discípulo de Jesus. Aproximar. Constância mais intimidade. E Jesus continua. À medida que vocês vão caminhando, ele está falando aonde? Do ambiente ali da casa. Curem os doentes que ali houver. E digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês começaram a caminhar junto? Tem oportunidade, cura as pessoas. Talvez você, como eu, não tenha o dom da cura, né?
Eu confesso a vocês que eu já orei por diversas pessoas, eu não me lembro da vez que alguém foi curado. Conheço pessoas que oram e as pessoas são curadas, mas eu não tenho esse dom. Mas eu tenho o dom de pintura. Não é uma grande pintura, mas eu vou com um rolinho ali, molhando, pingando. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, não acredita mais em amizade, acha que todas as amizades são utilitaristas, e eu vou me dispor a mostrar para ela que não é assim. E que eu posso oferecer meu apoio sem precisar de nada em troca, como pintor. À medida que eu faço isso, eu vou moldando e ajudando essa pessoa a acreditar que o amor de Deus ainda está atualizado. E que nos alcança das formas mais simples possíveis, como numa pintura de uma parede, como numa carona, como em um apoio qualquer. Cure as pessoas. Às vezes é tão simples, é só um abraço. Às vezes não é nem falar nada, é simplesmente ter a capacidade de ouvir. Mas eu estou falando de escuta, de qualidade. Não é aquela escuta que você está aqui no Instagram, a pessoa está contando, olha, porque eu estou vivendo isso. Olha essa história como é legal. Não estou falando disso. Estou falando de uma escuta de qualidade. Você parou, você largou tudo, você vai ouvir. Às vezes, isso é o que vai trazer cura para os ambientes que você vai estar. Então você vai ser constante nos seus relacionamentos para poder trazer paz àquela casa, e à medida que você vai conhecendo aquelas pessoas, conhecendo as suas necessidades, vão surgir oportunidades de você curar. E essas curas envolvem curar pessoas, relacionamentos. Às vezes você vai trazer um conselho, uma orientação muito, muito simples, mas que vai mudar a vida daquela pessoa. Mas eu acredito que nós somos chamados também para curar estruturas. O que é isso, Felipe? Estruturas. Às vezes a empresa que você trabalha é um ambiente tóxico. Sabia? Que tem, não sei se vocês já viram esses ambientes ruins de trabalho. Deus te chamou para ser um diferencial naquele ambiente. Todo mundo troca sacanagem no grupo da empresa, você não. Todo mundo fala mal da sua família, dos seus filhos, da sua esposa e reclama da vida o tempo todo. E você é grato, é grata. Todo mundo se nega a ajudar quem está chegando agora. Você ajuda. Todo mundo puxa o tapete na primeira oportunidade para poder assumir uma função, um cargo específico. Você não puxa tapetes. Está entendendo o troço? É outra perspectiva. Eu não fui chamado para ser um cristão meia boca. Eu fui chamado para trazer cura onde eu estou. É isso que Jesus está falando para esses primeiros discípulos. E o texto continua. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Muita atenção. O que está acontecendo aqui? O que Jesus está dizendo? Vocês vão chegar no lugar. Vocês vão procurar uma pessoa que te acolha. Vocês vão começar a ter relacionamentos, amizade. Mas vai chegar um ponto em que você vai ter que falar. Falar. E pode ser que à medida que você fale, olhando para o versículo 10, vocês não vão ser bem recebidos. Vocês vão ouvir essa história e vão dizer assim, não acredito, cara, tu é um cara tão inteligente e acredita nessas coisas? A moça tão estudada, tu acredita nessas coisas? Eu não estou acreditando. Eu esperava mais de você, fulana. Eu esperava mais de você, fulano. Cristã? Não, tá de brincadeira. É possível. Como é possível também sermos bem recebidos? E Jesus está fazendo esse contraste. Porque não tem como um cristão chegar em um lugar, chegar em qualquer lugar,
em qualquer ambiente. Eu estou falando de cristão, gente. E não desestabilizar o local. Não tem como. Um cristão de verdade, quando ele chega no ambiente, se começa a conviver com ele, não tem meio termo. Ou as pessoas não gostam e repelem, ou as pessoas gostam. Não tem meio termo. Eu sei que está na moda essa coisa, né, de... como é que o pessoal diz? Olha, agora eu só vivo o evangelho, né? Eu não falo, porque sabe, Felipe, o pessoal da geração anterior à nossa arrebentou com tudo. Quando a gente fala de negócio de igreja, de evangelho, o pessoal cai fora. E assim, eu fico meio envergonhado de falar algumas coisas, então assim, eu prefiro viver o evangelho. Muito interessante. O problema é que você não tem permissão de Jesus para fazer isso. Sacou? O cristão não tem essa permissão. A gente não vive o que a gente acha que deve viver. O discipulado é segundo Jesus. Não, eu não defino como eu vou fazer. Ele não nos autorizou a pregar com a nossa vida. É mostrando o que Deus fez na nossa vida, mas anunciando Ele, o reino dEle, o evangelho dEle. Nós não nos anunciamos. Sua vida não vai salvar ninguém, meu amigo. O seu bom exemplo não vai salvar ninguém. As pessoas só vão para o inferno sabendo quem você é. Grande coisa. Grande coisa. Então, nós não temos autorização para não pregar. Então, para todos os efeitos, o cristão ele vai desestabilizar o ambiente. E eu queria que você pensasse nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, que o Paulo usa uma ilustração que é muito interessante. Ele diz o seguinte: porque para Deus somos aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Para os que estão conectando com Cristo e estão sendo salvos, nós somos um bom perfume. Para os que estão perecendo, que nojo. O contexto aqui é o contexto de uma batalha que foi conquistada e travada. Naquela época tinha muito isso. Então foi conquistado um povo, e eles iam caminhando com alguns incensos. E aquilo ia empisteando assim o lugar. Tem essa expressão no sertão, viu? Empisteando o lugar, né? Exalando aquele cheiro forte. Para a galera que tinha vencido, aquele cheiro era maravilhoso. Para a galera que estava sendo escrava e que perdeu a batalha, o cheiro era insuportável. Porque representava a sua derrota. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de aroma de Cristo, que nós somos, ele está falando, vocês vão desestabilizar o ambiente com a presença de vocês. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Simplesmente pelo fato de vocês serem meus discípulos. Então não adianta ficar com essa bobagem de todo mundo te aceitar. Todo mundo concordar contigo, todo mundo gostar de ti. Isso não rola, amigo. Não rola. Você vai dar um checkmate em alguém e falar da sua fé, algumas pessoas vão se afastar de você. Mas você não tem autorização de Jesus para evitar isso. Ficou claro, né? Beleza. Aqui são algumas das características que esses discípulos de Jesus têm e trazem através da sua presença. Vêm e trazem através da sua presença. Mas, repito, isso é muito importante para a nossa época. Não tem como fazer isso sem anunciar o reino de Deus. Trazer paz, amizade, cura, fazer a diferença não exclui a necessidade de anunciar o reino de Deus. E um texto que eu acho muito, muito proveitoso é essa expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, que ele diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não precisa ser bonzinho, só precisa invocar o nome do Senhor. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se nós estamos em casa de boa?
Não vai rolar. Então o apóstolo Paulo está sendo muito claro com essa igreja para quem ele está escrevendo. Vocês precisam anunciar. A vida real é um ambiente para vocês anunciarem. E aí os discípulos mostram os resultados para Jesus. Voltam alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós quando utilizamos do teu nome. Até o demônio se submete a nós. Jesus foi incrível. Esse tipo de alegria que eles estão falando aqui, só vai sentir aqueles que têm coragem de bater continência para Jesus e viver uma vida do jeito dele. Caso contrário, você não vai experimentar esse tipo de alegria. É um tipo de alegria que só experimenta quem não vive para si mesmo, mas vive para Jesus. Vive por causa de Jesus. Vive com a finalidade de servir a Jesus. Que não se limita aos seus próprios prazeres. Que não constrói o seu próprio prazer, a sua própria provisão. Que não constrói a sua história, mas se coloca às mãos e aos pés de Jesus. É assim que funciona. Jesus responde aos discípulos: vocês estão certíssimos, esse pessoal está tudo quebrado. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele continua: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muita gente ao longo da história esperava estar exatamente no seu lugar hoje, no meu lugar hoje. Muita gente esperou ansiosamente pela chegada de Jesus, homens como Abraão, Moisés, entre outros. Esperaram ansiosamente a chegada de Jesus, mas não tiveram esse privilégio. Hoje, eu e você, nós temos acesso à história toda. Para ser bem franco, a gente sabe até o final do filme. A gente já sabe até o final do filme. E talvez a gente vai chegar no céu e essa turma toda que ansiava por ver e ouvir o que a gente está ouvindo hoje vai perguntar para você: e aí, Tami, como foi lá, cara? Você que teve acesso a todo aquele conhecimento, saber de toda a história de Jesus, o que você fez de grande para o reino? Ô Rita, que legal, Rita, você chegou aqui. O que você fez de grande para o reino, com tudo aquilo que você tinha à sua disposição? Ô Berg, que massa, cara, que você chegou. Que coisa grande você fez por ter acesso a tanta informação boa. Por ter conhecido a história de Jesus, ter vivido num tempo tão propício, né? O que você fez de grande para o reino? Olha, eu derrotei gigantes, eu conquistei castelos, mas eu imagino que você fez muito mais, hein? Eu não sei você, mas só em pensar nisso já me deu um nervoso. Me deu um nervoso. Mas esse é o nosso contexto. Por isso eu quero finalizar com algumas perguntinhas. A primeira delas seja muito sincero. Você já tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus? Eu não estou falando de ser um membro de uma igreja. Estou falando de ser discípulo de Jesus. Você lembra o que distingue um discípulo de alguém que está ali na multidão? Eu te dei um cartãozinho, né? Pra você não esquecer. É sobre isso. O que define se você é discípulo de Jesus ou não é a maneira como você responde. Não é só o que você decora. Por isso, a segunda pergunta é: sua resposta ao ensino dos valores e princípios do reino de Deus é coerente com a sua afirmação? Ou seja, ser discípulo de Jesus, a tua vida assina embaixo isso? As tuas prioridades assinam embaixo que você é um discípulo de Jesus? A maneira como você controla, distribui sua agenda,
assina embaixo o fato de você ser um discípulo de Jesus? A maneira como você conduz os seus relacionamentos com as outras pessoas demonstram que você é um discípulo de Jesus? A maneira como você lida com os recursos que Ele te deu, demonstra a maneira como você é um discípulo de Jesus? A maneira como você cuida dos seus filhos, parentes, pessoas próximas, demonstram que de fato você é um discípulo de Jesus? É assustador responder essa pergunta. Assustador. Não sei para você, mas para mim é assustador. Porque às vezes eu percebo que uma coisa é o que eu digo, é o que eu afirmo, e outra muito diferente é como eu levo a minha vida. Precisa ter coerência. Porque senão eu sou só parte da multidão. E assim, eu quero estar o mais próximo de Jesus possível. Não sei você, mas eu quero estar o mais próximo possível. Mas para isso eu não tenho como fugir. Sua presença tem trazido paz, cura e diferença na vida de outras pessoas? Tem ou não? Você tem exalado o aroma de Cristo? Você tem enrolado ou não? Você é só mais um, o pessoal nem sabe que você é cristão. Você vai chegar agora segunda-feira no trabalho, surpresa pessoal, eu sou cristão. Mas tu trabalha aqui há 20 anos? Pois é, rapaz, eu esqueci porque eu estava comprometido em viver Jesus, mas eu descobri que eu não tenho esse direito. Então, depois de 20 anos, eu quero falar um pouco sobre minha fé. Possível? Só não continue vivendo uma vida de desobediência a Jesus. Sacou? O perfume de Jesus, o aroma de Cristo nem sempre é algo agradável para todo mundo. Eu já expliquei isso, então não vou continuar. E por último, quem, no seu raio de influência, você precisa falar do reino de Deus e anunciar a boa nova. Anunciar um reino. Anunciar Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que à medida que eu fui falando, você foi lembrando de algumas pessoas. Se você não lembrou, eu vou te desafiar a lembrar agora. Pessoas que convivem com você, mas que não têm o mesmo entendimento de fé que você tem. E que por alguma razão idiota, você e eu deixamos eles de fora dessa boa notícia. Talvez por medo, vergonha, sei lá o que vão pensar de mim, mas deixou de fora. Então, diante disso, talvez Deus está te direcionando para falar com essa pessoa. E assim, se você é daqueles que gostam de pedir permissão e confirmação, Deus, por favor, seja da tua vontade, que eu fale do teu nome àquela pessoa que eu conheço há 15 anos e nem sabe que eu sou cristão. Me dê um sinal. Ou, ele já deu o sinal, está aqui o sinal. O sinal está aqui, pô. Não precisa vir nenhum sinal. Eu tenho que saber se é a vontade de Deus que essa pessoa conheça. Ele quer que a gente pregue o evangelho para todo mundo. Para toda criatura, até para essa criatura que tu lembrou. Entendeu o negócio? Então não tem isso, não tem limites. Não precisa de confirmação. Fechou? Está confirmado. Jesus já confirmou. Agora só precisa de coragem. Talvez planejamento. Engajamento. Ação. Eu decido sair da camuflagem. Eu decido abrir mão da vergonha, das desculpas. Eu não sei você, mas eu tenho várias. Várias desculpas. E talvez hoje é dia de abrir mão de desculpas. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de te encontrar, de estar contigo aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio e na nossa vida. Tem muito ainda, tem muito caminho pela frente. Mas, por favor, Senhor, só não para. Eu sei que às vezes a gente dá trabalho, a gente
não avança quanto deveria, mas eu sei que o Senhor não vai, mas não desiste de nós. Que a nossa vida seja aroma de Cristo para o mundo. Que o Senhor possa usar não somente o nosso exemplo, a nossa atitude, mas também a nossa voz para anunciar o Teu reino. Que a gente nunca pare de confiar no que Jesus fez por nós. Que nunca seja sobre o que a gente pode fazer, mas sempre sobre o que Ele fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que não nos acolhe por nossas obras, que é incondicional, e que a presença, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Gente, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.